Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro online em comemoração ao Dia do Médico Veterinário. E é com muita honra que a gente recebe vocês aqui para a nossa programação muito especial, que traz conteúdos de grande relevância para a nossa categoria da medicina veterinária. Esses eventos eles estão acontecendo de forma presencial e também online, com o objetivo de oferecer atualização profissional, reflexão sobre temas importantes da profissão e momentos de integração entre nós colegas veterinários. A nossa intenção é que cada encontro seja um espaço de aprendizado, de troca de experiências e fortalecimento da nossa categoria. E antes de darmos início à nossa palestra de hoje, nós temos um vídeo da nossa presidente do Conselho Regional de Veterinária aqui de São Paulo, a doutora Daniela Quebal, que nos traz uma mensagem de saudação e parabéns a todos os veterinários. Oi, meu nome é Daniela, sou médica veterinária e atual presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo. Eu fico super contente em apresentar a nossa Semana do Médico Veterinário de 2025, que é um momento para a gente celebrar a profissão que escolhemos, compartilhar conhecimento e nos inspirar. Essa programação aqui, ela foi preparada principalmente por colegas que são referências nas suas áreas e que fazem parte das comissões técnicas do Conselho. Então, aproveito também para agradecer a todos eles que irão falar aqui pelo carinho e dedicação para a realização desse conteúdo. Muito obrigada também a todos que ajudaram a realizar esse evento e principalmente a vocês pela participação nessa atividade de capacitação contínua, que serve para um exercício ético e legal das nossas profissões. Muito obrigada e aproveito. Dando sequência, então, ao nosso evento, nós teremos a palestra hoje, A Participação dos Médicos Veterinários em Associações, que será ministrada pelo Dr. Carlos Renato Murta, que é membro da Comissão Técnica de Representantes Regionais aqui do Conselho de São Paulo. Além disso, o palestrante, ele é graduado em Medicina Veterinária pela UEL, possui formação em Ortopedia e Cardiologia, atuante em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais, foi presidente do Grupo de Estudos de Medicina Veterinária de Sorocaba. É proprietário e gestor de clínica veterinária e de plano de saúde animal, membro da Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal, a ABMVL. Além disso, também é presidente da Comissão Técnica da Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal, perito ad hoc do DE Interset e membro da diretoria ANVIP. Doutor Carlos, muito obrigada pela sua participação. Eu desejo a todos um excelente evento e, com muita satisfação, lhe dou a palavra. Boa noite a todos. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado ao Conselho, a Daniela, por essa oportunidade de estar podendo falar com todos e contribuir com a nossa profissão, né? Essa é a Semana do Médico Veterinário, então, parabéns a todos, parabéns pela nossa maravilhosa profissão. Espero que eu possa contribuir, principalmente pensando aí no associativismo, né, que é o motivo da nossa palestra de hoje. Vamos lá. Vamos começar a nossa apresentação. Bom, para aqueles que já estão acostumados com o associativismo, talvez seja pouco, tenha poucas novidades aqui, né? Mas o associativismo ele é extremamente importante para o desenvolvimento de uma profissão, principalmente para o desenvolvimento de grupos, né, de profissionais, tá? A participação dos médicos veterinários em associações, ela se tornou cada vez mais relevante, né? E a gente vê, vivendo todos os dias, principalmente sendo membro aí de associação, da ANVIP, no caso, onde eu participo, de que a sociedade nos enxerga melhor e nos compreende, né, a nossa profissão e consegue dar o devido valor a ela. Como se a gente pudesse contar a história, na verdade, de associações, eu vou tentar, resumidamente, logicamente, mostrar como tudo começou, tá? As associações, na verdade, iniciaram em 1820, foi a primeira, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, porque eles queriam promover o comércio, promover leis que favorecessem a eles, promover o trabalho de uma maneira geral.
tá? E eles criaram, foi a primeira, em 1820. Em 1920, foi criada uma associação, que foi a Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária. Você veja que é bastante antiga, né? Também foi na cidade do Rio de Janeiro. Aí vieram outras, né? 26 a de enfermagem, 37 a de propaganda, 44 a de medicina do trabalho e assim por diante. A Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, né, foi uma associação de médicos veterinários, foi a primeira associação profissional de médicos veterinários. Foi em 9 de julho de 1920, no Rio de Janeiro, tá? E tinha o objetivo, lógico, de promover a profissão e organizar de uma maneira que todo mundo conseguisse compreender, inclusive os próprios médicos veterinários. Depois, em 1929, veio a primeira do estado de São Paulo, que é extremamente importante. Foi a precursora até, né? Foi anterior ao próprio criação do Conselho Regional de Medicina Veterinária, tá? A Associação Paulista de Medicina Veterinária foi a primeira do estado e realmente ela fez e faz, né, toda a diferença para a história da medicina veterinária. Mas são exatamente o que as associações de classe, né? Todo mundo fica perguntando, e eu confesso que quando eu entrei pela primeira vez, isso com um grupo de estudos, faz mais ou menos uns 20 anos isso, que era o GENVET, né? Eu também não entendia muito bem, foi bastante difícil de eu conseguir achar naquela época como começar uma associação, né? Bom, primeiro de tudo, a associação de classe é uma entidade que não deve ter ou não tem fins lucrativos, tá? Representa interesse de uma categoria profissional, busca defender os direitos dessa categoria, né? Então, eles vai tentar promover o máximo possível aquela categoria, no caso nosso da medicina veterinária, tá? Melhorar as condições de trabalho, as condições de negócio, unem pessoas físicas ou jurídicas, né? E oferecem serviços de capacitação e benefícios de convênios e etc. A definição de associação, né, associativismo, é a solução para fortalecer e tornar competitivos os pequenos negócios, né? Isso de uma maneira ampla, tá? Inclusive constituindo espaço de conversão entre os empreendedores, né? Então, formar um network de pessoas que possam promover determinado setor, tá? Fala-se que o associativismo tem o intuito também de dividir custos, principalmente custos operacionais, por exemplo, de emitir representantes, por exemplo, que vão a Brasília para tentar algum tipo de reivindicação, ou que representem dentro da Câmara dos Deputados, dos vereadores, né, politicamente de alguma maneira, tá? O desenvolvimento técnico dos profissionais, ele se torna também mais barato, porque unem-se pessoas e trazer um profissional, por exemplo, para dar uma palestra, torna-se barato e muitas vezes até acaba sendo de graça porque tem patrocinadores, tá? Para quem já é associado ou se beneficia de alguma associação veterinária sabe disso. Quais são as características, né? Para ser chamado de uma associação, a organização tem que apresentar alguns tipos de características, tá? Reunião de duas ou mais pessoas, na verdade, o ideal seria acima de 10, tá? Para compor diretoria, para compor fiscais, né, da própria diretoria e para poder trabalhar também em prol daquela associação, tá? O patrimônio tem que ser constituído pela contribuição de associados ou por doações, e depois eu vou explicar melhor isso. A fim de os fins, né, eles podem ser alterados pelos associados. Os associados têm o direito de mudar, né, aquela constituição da associação, tá? Os associados tomam decisões livremente e são entidades de direito privado e não público, sempre privado. Bom, quais são os objetivos das associações de maneira geral, tá? Filantropia, religioso, assistente social, né? Eu coloquei até grifado aqui que é atuar na defesa dos direitos das pessoas ou classes, né? Ou de classes específicas de trabalhadores, que é o nosso caso, que é o que acontece com a medicina veterinária. Aí tem ainda defender meio ambiente, clube de serviço, né? E clubes de esporte. Como funcionam? As associações representam os seus membros em algumas esferas, né? Então, em discussões políticas, por exemplo, isso acontece bastante, né? Os presidentes, né, os membros de diretoria de associações, eles corriqueiramente estão envolvidos em ações políticas municipais, estaduais e até algumas vezes federais, né? São convidados a audiências públicas, né? Eu tive a oportunidade há algumas semanas de participar de uma audiência, não era relacionada exatamente à medicina veterinária, mas
era a segurança pública, que é onde eu mais atuo, e os maus tratos estavam envolvidos. Então, a associação, através do Felipe, no caso desse dia, eu fui como representante regional, acabamos representando a nossa classe e colocando aquele público a par do que a gente pode, né, e como a gente pode ajudar as pessoas e os animais, tá? As negociações com outras instituições, aí são várias, né? Instituições que podem beneficiar, instituições que tenham, por exemplo, algo a oferecer, né, aos veterinários, e assim por diante. Bom, em relação aos interesses comuns, né? Eles podem melhorar as condições de trabalho, pode discutir remunerações, pode organizar, por exemplo, benefícios em relação a clubes de eh, seguro, né, ou de serite, né, de seguro profissional temporário, né, pode organizar, por exemplo, assistência jurídica, né, tem N benefícios que são oferecidos por associações. Cada uma tem seu objetivo, lógico, e cada uma pode oferecer da sua maneira, tá? Mas principalmente divulgar a profissão, divulgar o que representa aquela categoria, né? No nosso caso aqui é bastante amplo, mas, por exemplo, em pequenos animais a gente trata bastante da representatividade, mostrando para o público que existem profissionais que podem atuar em, por exemplo, setores específicos, como radiologia, cardiologia, infecto, odontologia, oftalmologia, né? Tudo isso a gente pode passar para o público que existe através de associações e através de ações da associação para demonstrar isso. Bom, em relação ao desenvolvimento profissional, eh, os cursos, né, os custos de um desenvolvimento profissional, eles acabam sendo elevados. E às vezes você não tem acesso, né, o colega não tem acesso a esses programas, na verdade, de educação continuada. Com associações, isso se torna mais barato, e como eu já disse, se torna até algumas vezes gratuito, né? Unindo forças aí, reivindicando, por exemplo, patrocinadores para poder trazer palestrantes, né? Essas palestras de atualização profissional, elas ocorrem na grande maioria das associações. Existem filiadas à FEVERESP, né, que é a Federação aqui de Associações do Estado de São Paulo, 17, se não me engano, associações, e todas elas bastante ativas, 15 com certeza muito ativas, e que oferecem aos seus associados diversos benefícios, né? Os eventos sociais são bastante promissores, né? Temos festas, temos eventos que podem reunir profissionais e promover o network desses profissionais. O que oferece-se normalmente de benefício, tá? O mais comum são auxílio jurídico, plano de saúde, os convênios coletivos, como eu tinha citado ultimamente, e alguns deles oferecem redes conveniadas, né? Por exemplo, desconto em farmácia, desconto em posto de gasolina, em supermercado, né? Alguns clubes, empresas que oferecem atividade física e etc. Você veja que a cooperação mútua, né? Tudo que esses colegas, né, essa união de pessoas faz para poder promover a profissão, faz com que haja o crescimento profissional com custo baixo, né? Consegue definir padrões, quer dizer, as pessoas entram numa sintonia profissional, né, por se reunirem, por trocarem ideia, por conversarem. E essa união é que faz a força, como diz aqui, botei até entre parênteses, né? Essa união faz com que as pessoas apareçam de maneira melhor, que apareçam de uma maneira organizada, tá? Quando a gente fala de estratégia de desenvolvimento, né, é, as associações elas podem fazer essas avaliações, né, de custos, do que fazer, as recomendações de marketing, né? Sabe-se, por exemplo, que o Conselho Regional, o Federal, na verdade, ele tem regras, né, estipulando como é o marketing na medicina veterinária, então as associações podem, de alguma maneira, contribuir com isso, né? Principalmente divulgando de que forma deve ser feito, as viabilidades econômicas, etc. A sinergia, isso significa que toda aquela classe ela acaba discutindo assuntos que são relevantes para o momento e buscam, né, através do poder público, desenvolvimento de leis, cumprimento de leis, né, fiscalizações, etc. É muito melhor. Vou citar o exemplo aqui da Anvip, que é onde a gente participa.
a Anvip requerer para determinado tipo de poder público uma ação do que eu, Renato, como cidadão, simplesmente. Vai ser um só. Agora, quando é uma associação, são muitas pessoas. É como se fosse um requerimento múltiplo, tem muito mais peso. Associativismo na medicina veterinária. Essas aqui são as associações mais conhecidas, né? Anvip, que essa eu participo, né? Então, eu estou dentro da diretoria. Gosto muito, a gente tem bastante trabalho aqui que é desenvolvido. Aí tem a Anvejura, a Clivete, né? A Anvar e assim por diante. Essas são todas as associações que se reuniram no Conselho Regional de Medicina Veterinária para debates, por isso eu coloquei elas aqui, que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo hoje, né? Divulgando o associativismo, mas também mostrando que o CRMV dá essa oportunidade, que o CRMV promove de alguma maneira, e incentiva, inclusive, a formação dessas associações, tá? O grande A grande dificuldade da medicina veterinária, isso é a meu ver, é que o trabalho do médico veterinário normalmente ele é isolado, né? Cada profissional ele trabalha sozinho e de forma autônoma ele exerce a sua profissão. Ele não exerce ela de forma institucional, não, institucional. O que que isso significa? Que é, ele quase sempre está sozinho. Se é um veterinário de campo, ele vai estar no campo. Se é um veterinário de clínica de pequenos, ele vai estar normalmente em clínicas menores, que é a grande maioria, e alguns institucionalizados, ou em poder público, ou grandes hospitais, tá? Mas a grande maioria acaba ficando isolado. Essa formação das associações, né, elas compartilham ideias, né? E quando essas ideias têm um benefício comum, né, esses profissionais eles começam a promover é, uma união naquela ideia, né, e acabam conseguindo desenvolver determinados tipos de trabalho que isoladamente eles não conseguiriam, tá? Então até coloquei, um desejo comum que isoladamente não poderia se tornar realidade acaba vencendo as barreiras, né, tanto operacionais como burocráticas, e se transformam num benefício para os associados. Eu não estou conseguindo ver o chat, mas daqui a pouco eu pergunto se a Carla puder ver. Se tiver alguma pergunta no meio do caminho, eu posso responder, tá? A PL, né, que criminaliza o exercício ilegal da medicina veterinária, eu coloquei como exemplo porque isso aconteceu agora, né, essa semana, no Dia do Médico Veterinário. Foi uma ação do Conselho Federal, do Conselho Regional, das associações, quer dizer, existiu uma união, existiu um grande trabalho, um esforço conjunto e uma demonstração do porquê era necessário isso. Isso só acontece com associações, com união de pessoas para poder, profissionais, né, na verdade, para poder reivindicar alguma coisa. Aí sim tem um peso muito grande em relação aos políticos, né? Bom, em 2022 foi feito um censo, tá? Eu vou acelerar um pouquinho, porque são vários dados, mas são bastante importantes. Os médicos veterinários eram 208 mil, 166 mil eram atuantes, isso daria 77 médicos veterinários para cada 100 mil habitantes, tá? Porém, 55 mil médicos veterinários se formaram em 5 anos. Então, são 11 mil médicos veterinários por ano. Bem grande esse número. Faixa etária predominante foi de 30 a 49 anos, tá? A grande maioria mulheres, né? É, mostra que a profissão é jovem, né? Sem dúvida nenhuma, né? Tem menos de 40%, 40 anos, 60% dos profissionais. É até interessante, porque as palestras online se adaptam muito melhor do que para mim, mas gosto também de ver e de fazer. Os médicos veterinários revelam uma independência financeira a partir dos 30 anos de idade, tá? Você vê como a nossa profissão é uma profissão bastante nova, recente. Aqui tem alguns dados desse censo, tá? 55% são mulheres, 79% dos médicos veterinários se declararam brancos, tá? 63% têm menos de 40 anos, 65% vivem com companheiro e 54% têm filhos. Os estados que têm mais idosos, médicos veterinários mais idosos, são o estado do Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, e os mais jovens, Paraná e Santa Catarina, tá? É, o aprendizado, né? Como eles consideravam o aprendizado nessa pesquisa? 84% deles achavam que o curso de graduação foi insuficiente. Olha a importância disso. Então, se o curso foi insuficiente, a educação continuada e a união através de associações se torna extremamente importante.
83% deles acreditavam que o regime de ensino deveria ser diurno, integral e presencial. Também um dado muito relevante. E 61% tinham ciência do Exame Nacional de Certificação Profissional, né? Que, na verdade, talvez até volte. 61% cursaram pós-graduação, tá? Especialização aí, como o principal de todos, residência, mestrado, doutorado. As especialidades mais cursadas foram clínica e cirurgia de pequenos animais, tá? Então, 37%, né? Sendo que a gente tem talvez um peso, principalmente aqui no estado de São Paulo, muito grande em relação ao cuidado com pequenos animais. Veja que 52% são autônomos, né? Lembra que eu falei? Eles são sempre sozinhos. 31% estão em regime CLT, tá? Ganham em torno de R$ 5.000 aproximadamente. Veja que no estado de São Paulo, 27% trabalham aqui no estado, isso foi um censo nacional, né? E tem 40 horas de jornada, tá? Considera-se que estão subempregados 52%. Tá? Como se desenvolve, então? Como que eles passam a não se sentir mais subempregados? Eles passam a não se sentir mais subempregados quando eles podem, de alguma maneira, falar, trocar ideia, é, incentivar, pagar melhor, né? Se organizar de maneira efetiva. 60% já cogitaram a possibilidade de abandonar a profissão. Então, sentem-se sozinhos, desamparados, infelizmente abandonam, né? Ou têm essa vontade. Então, o associativismo mostra que a profissão, ela é pujante, a profissão consegue trazer uma dignidade para quem exerce, tá? Com boa remuneração. Porém, eles têm que entender, principalmente os jovens, que isso tem tempo, tem formação, etc. 39% vem como uma profissão mais ou menos, né? É, 83% acham que trabalham demais, 51% têm dúvida com relação ao futuro da profissão, porém 90% tem orgulho da nossa profissão. Isso é muito. Sinal de que, e eu falo sempre isso nas minhas palestras, a profissão de medicina veterinária, ela é uma profissão de paixão, né? Uma profissão que a pessoa precisa gostar muito do que está fazendo. A dedicação é grande, é um sacerdócio quase. E nem sempre aquilo que exerce-se com paixão acaba tendo razão, principalmente a financeira. Então, exerça com paixão, mas trabalhe por dinheiro. Veja, se a gente considerar que as condições mais importantes para esses entrevistados do desenvolvimento da profissão seriam a valorização profissional, é a primeira, não tenha dúvida. Falar em salário, obviamente, ética, veja que isso é uma das coisas importantes também para essas pessoas, né, para esses colegas que foram abordados, e a colaboração intraprofissional e interprofissional. Aqui se encaixam as associações. Veja que dois pontos foram bastante relevantes aí com relação ao associativismo, que é justamente querer trocar informações, trocar ideia, pedir ajuda, dar ajuda e assim por diante. O sexo masculino entre até 29 anos é minoria, assim, absoluta, tá? Quase todos são mulheres. 30, 39 anos já começa a aumentar um pouquinho, né? Mas com relação a isso, a grande maioria são realmente mulheres, tá? É, Perguntaram se vive com alguém, tá? A grande maioria vive, né? Tem companheiros, né? Então vivem com alguém. É, Se tem filhos também, praticamente 50% sim, tem filhos. A gente vê que até 29 anos tem 12% só, mas obviamente estão começando a vida, né? Não estão ainda, sabe, prontos para isso. E algumas coisas a gente pode levar em consideração aqui com relação a aprendizado. Todos, né, acham que o aprendizado profissional na faculdade não foi suficiente, tá? A renda mensal, ela é distribuída de maneira bastante simples, né? Como a gente tinha falado, em média R$ 5.000, tá? E alguns queriam abandonar a profissão, tá? Esses dados são dados importantes para a gente pensar em associativismo, porque é através dele que a gente conseguiria
ter algum tipo de sucesso em relação a promover a própria profissão, tá? É, quando a gente pergunta para o médico veterinário como é que ele se enxerga, ou como é que o público enxerga ele, né, ou a profissão, tá? Alguns falaram que o público enxerga mal ou muito mal, né? Em alguns lugares isso foi assim até gritante. Bom, por que tudo isso que eu falei? Porque a gente precisa entender que para mudanças, para melhoria da profissão, nós precisamos criar associações, né? Nós precisamos união dos médicos veterinários, tá? Ó, então eu coloquei aqui, como se constitui uma associação? Uma pessoa jurídica de direito privado, tendo o objetivo a realização de atividades culturais, sociais, religiosas, etc., sem fins lucrativos, não visam lucros e dotados de personalidade distintas de seus competentes, tá? Componentes. Com a aquisição de personalidade jurídica, a associação passará a ser sujeito de direito e de obrigações também, tá? Como se funda uma associação? Né? Isso é bastante importante, disso que nós estamos falando, né? Bom, para iniciar uma associação de médico veterinária, é, a associação deve ser validada. É necessário um registro, documento formal. As pessoas precisam entender que não existe informalidade em associações, existe uma grande formalidade, é uma representação importante, né? Todas as vezes que a gente falar de documentos, a gente tem que entender porquê deles, tá? Ah, muitas vezes as associações elas acabam reivindicando alguns tipos de benefício e que não são de direito ou que não vão se encaixar se eles não tiverem determinados documentos, tá? Principalmente movimentação bancária, financeira, patrocínio, até alguns tipos de títulos, né, que o governo te dá para poder ter dinheiro público. Se não tiver com a documentação em dia, não vai conseguir. Bom, primeiro de tudo, em uma reunião formal de membros, tá? Tem que se falar qual é a finalidade daquela associação, tá? Ela tem a finalidade de promover a educação continuada, a formação de profissionais, a recreação do veterinário, seja lá qual for, ela tem que ter uma finalidade, tá? Qual foi a importância, né, da instituição, do que se refere a ela, o nome, porque tem que ter nome, obviamente, tá? E as responsabilidades de caráter de gestão. Funcionamento, as leis, os direitos, os deveres dos associados, e os propósitos e a sua natureza jurídica, tá? Todas as associações têm que ter uma comissão de diretoria, né? Por isso que a gente fala, mais do que 10 membros seria o ideal, sempre, tá? Mas para começar, 10, acho que dá ok. Então, para se formar uma nova associação, 10 membros, acredito que sempre vai conseguir, tá? Então, se você quer fazer, por exemplo, eu sou de uma cidade do interior, nós somos aqui em poucos, temos aqui 40, 50 médicos veterinários na região, né? Um pouco mais, um pouco menos. Nem todos queriam se associar, mas se vocês se unirem em 10, tá, já é o suficiente. Vão eleger presidente, vice, secretário-geral, secretário adjunto, tesoureiro, e os fiscalizadores, né? Que são pessoas que vão ver se está tudo certo, que também fazem parte dessa diretoria, tá? Os recursos financeiros para se abrir, para se fundar uma associação, tá? Podem ser feitas através de doações, pode ser feita através de ações beneficentes, tá? Vender pizza, fazer algum evento, né? Arrecadar dinheiro de alguma maneira. A contribuição dos associados, então algumas associações de veterinários têm a contribuição mensal, eu acho bem bacana, para falar a minha verdade, porque aquela contribuição faz com que exista recurso, né, para aquela entidade de forma contínua, tá? E aí tem os editais públicos e privados, as emendas parlamentares, né, venda de produtos e serviços, né, e o financiamento coletivo. Bom, isso é uma coisa extremamente importante. A criação do estatuto social de uma associação. A elaboração do estatuto deve ser escrita com formalidade, tá? A formalidade, ela é quase esquecida em alguns pontos na nossa profissão, né? A medicina veterinária, eu sei porque sou formado em 1993, então participo da evolução da medicina veterinária há muito tempo e sei que a formalidade às vezes é um calo, assim, né? Um incômodo para o médico veterinário.
Haja vista quando a gente fala, por exemplo, de prontuários, né? Então, é uma coisa formal, então não gosto, né? Mas precisa, para que nós sejamos respeitados perante a opinião pública, temos que ser formais, temos que ter documentos, temos que mostrar que somos capazes e sérios, né? A Lei 10.406, né, recomenda, né, determina, na verdade, que o Estatuto Social deve conter essas 7 questões, tá? A denominação, né, os fins e a sede da associação. Então, o nome, para que ela vai servir e onde ela vai estar. Os requisitos para admissão. Como é que o membro vai entrar ali? Tem que ser médico veterinário formado, não tem que ser médico veterinário formado, né? Tem que ter especialização, não tem que ter especialização e assim por diante. A forma como ele pode ser excluído, e isso voluntariamente ou não, tá? Os direitos e deveres desses associados, extremamente importante, tem que estar lá no estatuto. As fontes de recurso para manutenção, então, se aquela associação vai ter uma contribuição mensal de seus membros ou não, tá? O modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos, as condições para alteração das disposições estatutárias, né? Também para a dissolução dessa associação, deve estar lá escrito como é que isso vai começar e como isso vai ter fim, tá? Até onde ela pode ir, né? De que maneira ela pode atuar, né? Se ela pode ou não captar recurso público, empréstimo, etc., tem que estar lá dentro do estatuto, né? E a forma da gestão administrativa de aprovação das respectivas contas, tá? Muito, muito, muito importante. Então, muitas vezes acontece, por exemplo, de uma associação receber dinheiro de doação, não formalizar aquilo, tá? Mas está errado, né? Perante tanto a Receita Federal quanto a instituição bancária, né? E até mesmo para quem doa, tem que existir formalidade, tem que existir documentação. Bom, o edital de convocação da Assembleia Geral, isso é muito importante, tá? Quando se convoca essa Assembleia para poder fazer a Constituição, formação das atas, para poder fazer o Estatuto, é obrigatória a presença de todos aqueles membros, pelo menos os 10, né? Para aprovar o Estatuto Geral, definir Conselho Fiscal e definir diretoria, tá? Tem que ter um edital de convocação com local, data e horário. O registro da ata da Assembleia Geral de Constituição. É necessário que todos os convocados estejam presentes, tá? Todo mundo, todos aqueles que foram convocados, têm que estar nesse momento, principalmente na criação dessa entidade, eles têm que estar lá presentes. Senão, tem que fazer uma segunda chamada até que todos estejam ali presentes, tá? A ata ela serve para registrar os eventos e decisões acordadas entre os membros, né? Esse documento serve também para seguir um modelo de ata de assembleias, a partir daí, assembleias gerais, constituições, etc. Tá? O nome da associação, a diretoria que vai assumir, a sede da instituição, as pautas discutidas, os votos das eleições, tudo isso tem que estar documentado, formalizado. De maneira que, após 10 anos, 15 anos, 20 anos, qualquer pessoa consiga entender qual foi a sucessão dessa associação, quem fez o quê, quem se responsabilizou pelo quê. Os registros, né, em cartório, tá? Extrema importância aí, até citei, né, a Lei 6.573, tá? Existem requerimentos que devem ser feitos, eu coloquei aqui até aonde deve ser, né, o site, né, Societec. O Estatuto Social, ele deve ser em 2 vias, assinado pelo presidente, tá? Tem que ter visto de um advogado obrigatoriamente, isso é muito importante. Nós tivemos dificuldade com isso aqui, tá? Mas tem que ter um advogado que assine, às vezes até 2, dependendo de como for o estatuto. E tem que ter o OAB, obviamente, né? A ata de fundação, ela deve acontecer, estar totalmente registrada, né? Que é a aprovação do estatuto, eleição de diretoria, né? Tem que ser assinado pelo presidente, secretário, o advogado de novo. Relação dos membros da diretoria atual, quem é, determinando quais são as pessoas, seus documentos, etc., né? Então, CPF, RG, a profissão, estado civil, nacionalidade, né? Você vai mostrar quem é aquelas pessoas, quem são aquelas pessoas que estão assumindo aquela responsabilidade. E a relação dos associados fundadores, né? Isso é extremamente importante. Tem que mostrar quem fez, quem foi os primeiros, quem começou tudo isso, para que a gente consiga, além da história, obviamente, cumprir as formalidades. A inscrição na Receita Federal, ela, isso eu sei que é um pouquinho chato, mas é importante entender que tem que existir, tá? Depois que concluiu tudo, né, concluiu os registros em cartórios, né, tem que fazer o registro na Receita para poder existir um CNPJ dessa instituição. É muito importante que o CNPJ também esteja
com é, seu objetivo atrelado, quer dizer, para que vai servir aquilo, tá? E você vai ter benefício fiscal, você não vai ter benefício fiscal? Na grande maioria das vezes tem, né? Isenção, inclusive, tá? Esse processo é simples, né? O cadastro é um passo importante para o desenvolvimento da sustentabilidade da entidade. Os contadores, eles vão fazer a grande parte desse papel, eles vão conseguir ajudar e formalizar tudo isso. Não é o veterinário que vai fazer. Existem profissionais que vão fazer isso, tá? É, precisam de registros estaduais, municipais, precisam, de alvarás, licenças, né? São relativamente simples, dão um pouco de trabalho, mas são simples, né? E tendo uma diretoria atuante, acaba sendo possível, em pouco tempo, constituir uma associação. Quando a gente fala de títulos especiais, né, os títulos especiais, eles são relacionados a, como o poder público pode enxergar, né? Então, quando você fala assim, o CIP, né, Organização de Sociedade Civil de Interesse Público, é, os veterinários vão fazer um papel, por exemplo, beneficente com cães, eles vão fazer, isso aqui é só citando uma possibilidade, eles vão atender uma população carente, eles vão fazer a castração, eles vão fazer a vacinação, ou não, eles vão em escolas promover educação ambiental, eles vão em locais de baixa renda para poder fazer uma ação social, seja lá o que for, né, que demonstre que existe um interesse público nisso, existe a certificação adequada para isso, tá? O certificado de entidade beneficente de assistência social também, né, o SEBAS, tá? Isso também que você consegue, tá? É possível. E com isso você consegue verba pública. Você consegue que o governo sustente aquela associação e que dê apoio àquela associação que vai trazer benefício para a população. Então é extremamente importante. Todos os primeiros passos, que são os passos de documentação, estarem corretos, para que você consiga chegar a ter esses títulos, tá? Então, acredito que a gente consiga, a partir do momento que você cumpre todas essas etapas certinho, você vai acabar conseguindo benefícios aí, de dinheiro público. Bom, vou falar aqui agora bem abertamente como que a medicina veterinária pode se beneficiar com o associativismo. Tá aqui, tá? Esse é um trabalho daqui da Anvip. Vou falar de nós, né? Porque fica mais fácil a gente falar do que a gente faz aqui. Então tem as ações voltadas a desenvolvimento dos colegas. Então fizemos aqui congressos, palestras, né? Trouxemos profissionais renomados para fazer uma educação continuada, demos oportunidade para pessoas que não têm como sair, por exemplo, de Sorocaba, né? Que é onde eu moro, onde a gente tem a Anvip, não consegue ir para assistir uma palestra de um determinado tipo de profissional, mas a gente traz ele aqui, às vezes gratuitamente ou simbolicamente cobrado, para que ele tenha acesso a essas informações. É extremamente importante, porque a gente consegue aumentar o nível de conhecimento e o nível profissional dos nossos associados. Temos as nossas festas, né? Que também faz parte, precisa, né? É, eu citei aqui o Arraial, né? A festa de gala, que foi esses dias, né? O dia do médico veterinário, que aliás foi maravilhosa. Tá? Encontramos amigos, batemos um papo, se descontrai, faz network e mostra como é a cara do seu colega. Mostra quem é que está junto com você na profissão, quem são as pessoas, como elas se comportam, como elas conversam, né? Troca ideia, tá? Tudo isso é feito dentro de um ambiente descontraído, que são as nossas ações sociais, tá? Nós fizemos em conjunto com o Conselho Regional de Medicina Veterinária, para mim, uma das ações mais importantes que eu já fiz até hoje, que foi uma parceria com o DEINTER, né? Que são as delegacias regionais, né? Que eh, fazem parte aqui, são 60 municípios, se eu não me engano, que fazem parte disso, e que nós, através da associação, demos respaldo para emissão de laudos, né? De pareceres para a polícia, fazendo com que tivesse combate a maus tratos. Tá? Isso foi em 2024, né? 2023, desculpa. E a partir daí se espalhou isso no Brasil inteiro. Você vê uma associação com o apoio do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que trouxe para cá palestrantes, né? Até teve uma palestra agora da nossa colega, querida amiga Thalia, mostrando, fazendo uma formação continuada, informação, capacitação de colegas, para que pudesse assumir um papel público, um papel que
trouxesse benefício à população, né? E ao mesmo tempo de uma importância que trouxe uma relevância enorme para a medicina veterinária, trazendo para nós, né, o que é nosso, tá? O que é realmente é, somente exercido pelo médico veterinário, tá? Então, ficou aí também algumas palestras que eu promovi também junto com a OAB e assim por diante, para que a gente conseguisse é, melhorar a visão que as pessoas têm. Só citando um exemplo bem importante, por isso até coloquei aqui sobre os inquéritos dos maus tratos, né, dos animais, aqui com a doutora Cássio, né, nós fizemos uma palestra juntos na OAB. A grande maioria das pessoas que foi a esse evento eram pessoas ligadas a ONGs, tá? Ou defensores, né, cuidadores de cães, etc., né? E a grande maioria deles não entendia muito bem o que estava acontecendo, eles não sabiam que dependem tanto do veterinário, tá? Não consegue, que o FII agora foi a mesma coisa. Fala, mas por que que precisa do veterinário? Então a gente vai mostrando para a população do que é capaz o veterinário, do que é capaz essa profissão maravilhosa, tá? Os médicos veterinários de outras entidades também têm aqui, né? Eu coloquei FEVERES, porque é a federação que reúne todos, tem a Anvejur, né? Anvar e etc. Todas elas trabalhando exatamente da mesma forma, abraçando o colega, querendo que o colega cresça, querendo que a profissão cresça, querendo que as pessoas, que o público geral, que a população enxergue o médico veterinário com devido respeito e com a valorização que ele merece. É para isso que servem as associações de médicos veterinários. Deixei aqui um breve currículo meu, né, só para mostrar o que a gente faz. Estou à disposição para perguntas daqui a pouco, né? E encerro aqui a minha apresentação. Espero que tenham gostado e parabéns a todos novamente pelo Dia do Médico Veterinário. Muito obrigada, doutor Carlos, pela sua palestra. Trouxe para a gente esse tema super importante. E nós temos aqui uma pergunta. Ah, doutora Daniela Denadai. Doutora, muito obrigada pela sua Tudo bem. participação. A doutora Daniela Denadai é nossa conselheira efetiva e presidente da Comissão de Representantes Regionais. E ela trouxe aqui uma pergunta. Como a participação coletiva pode influenciar políticas públicas e legislações ligadas à nossa área? Bom, Daniela, prazer responder a sua pergunta, né? Muito obrigado. Bom, a participação coletiva, né? Ela influencia em tudo, absolutamente tudo, tá? Quando a gente fala de associações, todas as vezes que um político vai formular ou vai desenvolver uma lei, normalmente ele pergunta àqueles envolvidos. Ele não pode bater na porta de um colega médico veterinário e ficar perguntando um por um. Então, normalmente ele recorre a entidades, ou ao Conselho Regional, ou às associações, para que ajudem eh, a formular novas leis ou a entender de que maneira o médico veterinário vai poder ajudar a auxiliar naquele sentido, tá? Então, nas políticas públicas, por exemplo, acabei de citar, nós somos convocados, ou na verdade chamados, né, para participar do Conselho de Segurança aqui de Votorantim, justamente porque eles queriam entender como é que a nossa profissão poderia auxiliá-los. E aí, logicamente, de uma maneira técnica, além de informá-los de que maneira é feito isso, também pontuamos de que maneira eles não podem fazer, né? Principalmente os protetores, né, que estavam ali presentes, tá? Então, a ação coletiva, ela pode ser feita através das consultas públicas que os políticos, de maneira geral, podem fazer, através da própria entidade formular requerimentos, né, para mudanças com relação a leis, e pode também ser feita através de criação de leis realmente através de parcerias aí com entidades, com prefeituras, né, no caso das câmaras de vereadores ou câmaras dos deputados. Eu sei que o Conselho hoje, por exemplo, é bastante atuante, né, temos aí eh, uma ação no dia 13, né, daqui 2 dias, justamente isso, mostrando que estamos ali para ajudá-los. Espero ter podido responder o que a doutora perguntou.
Temos mais uma pergunta aqui, doutor, da doutora Daniela também. Pois não. Quais são os maiores desafios que as associações de classe enfrentam atualmente? Hum. Bom, vamos pontuar em dois tipos de associação de classe que eu tenho enxergado que enfrentam desafios. O primeiro deles é o desafio que eu acabei de citar, que é o de documentação, tá? Dependendo do tamanho, dependendo de como são orientados, acabam esbarrando em várias dificuldades de documentação, né? Esse desafio vencido, vem o segundo desafio, que é o de sustentabilidade, de como é que eles vão se manter, né? Dinheiro, né? Como é que aquela associação vai poder promover o trabalho deles, tá? É, e vamos citar uma terceira condição, é o de não existir interesse em alguns lugares dos próprios colegas. Quer dizer, não existe um fortalecimento, não existe um engajamento do colega. Então, a associação nasce bem, até tem dinheiro para se sustentar, mas acaba tendo poucos membros, né? E isso é bastante frustrante. Então, acho que essas são as três principais dificuldades aí de quem dirige uma associação. Ah, excelente, doutor, explicação. Temos aqui a Raíssa Flores, mandou também uma pergunta. Ela quer saber: as associações e entidades de especialidades são as únicas que podem dar o título de especialista? Bom, primeiro de tudo, é assim, quando se une uma associação, uma sociedade, né? Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, Veterinária, Associação de Médicos de Medicina Veterinária Legal, que eu participo, né? Associação Brasileira de Geriatria Veterinária. O que que são essas associações? Lembra que a gente falou lá no começo que as associações elas têm que ter um fim definido, quem são seus membros, como eles entram, como eles participam. É, a partir do momento que se cria uma associação vamos falar assim, nichada, né? Que a gente tem pessoas que estão ligadas a uma subespecialidade ou uma especialidade, cria-se regras, né? E essas regras mostram como é que aquele profissional deve atuar e etc. Nada melhor do que essa mesma associação ser aquela que possa não julgar, mas que possa entender se aquele profissional está preparado ou não. Porém, o título de especialista, quem dá mesmo é o Conselho Federal de Medicina Veterinária, não é a associação. Então, algumas associações, até se organizarem, fazerem uma prova, conseguirem ter um conselho, um consenso, tá? Elas demoram, né? Respondendo bem especificamente, são elas que podem cobrar, são essas associações que podem avaliar, né? E elas podem falar que existe, né, aquele membro está capacitado a ser chamado de especialista. Ela transmite isso ao Conselho Federal e o Conselho Federal é que chancela, que fala que realmente, olha, então está aqui seu título de especialista. Muito, muito obrigada, doutor, pela sua palestra, suas explicações. De nada, eu É, agradeço. espero que tenha sido bem aproveitoso para todo mundo, né? Para a gente entender qual a importância dos veterinários se associarem, porque o trabalho coletivo, ele auxilia o fortalecimento da profissão, para que todos caminhem dentro dos preceitos éticos também, e também garantir que os direitos dos veterinários já adquiridos, eles sejam preservados. E tem um recado aqui do Henrique, lembrando que ao final do evento será enviado no e-mail formulário de satisfação. Então, eu agradeço novamente, doutor, a sua participação, a sua contribuição. Desejo a todos também uma excelente noite. Agradeço a participação de todo mundo. E não deixe de acompanhar as nossas palestras, os nossos eventos nessa Semana do Médico Veterinário. Até mais. Obrigada. Demais, eu que agradeço. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.